Olá, meus investidores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos ao meu canal, Carol Imundos Investimentos. Então, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre fundos imobiliários descontados. Quais serão a oportunidade para 2026? Será que a gente consegue se preparar, né? O que vai vir de bom de fundo imobiliário? Será que vai valer a pena a gente, o ano que vem, investir em fundos imobiliários, né? Porque esse ano a gente teve uma baixa. Nossa, choveu oportunidade, né? Quantas oportunidades a gente teve de fundo imobiliário? Mas agora, bastante fundos aí, deu uma alta aí. Mas mesmo assim, a gente sabe que não é porque subiu que deixa de ser uma oportunidade, né? Então, eu quero também passar para vocês a minha opinião sobre quais fundos vai ser bom para investir o ano que vem, né? 2026. Então, para quem quer continuar aí, quer saber mais sobre fundo imobiliário, sobre o que é fundo de tijolo, fundo de papel, qual é o melhor PV sobre PVP, que é bom para você investir, né? Que são muitas dúvidas. Como que eu faço para saber que um fundo imobiliário é bom? Então, pessoal, para mais informação é só continuar me assistindo e bora assistir mais um vídeo. Então, pessoal, para a gente começar, o que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês o que significa, tá? Quem quiser pegar aí caderno, quiser ir anotando, pessoal, vamos lá que eu vou explicar para vocês. O que significa fundo imobiliário descontados? Isso significa, pessoal, que o fundo, o valor dele está menor do que realmente vale, né, patrimônio dele. Todo fundo imobiliário tem um preço, como se diz, o preço teto, o que realmente vale o valor dele. Vamos supor, tô lá no fundo imobiliário que o valor dele, né, o valor patrimonial dele é de R$ 10. Então, ele tá lá sendo negociado no mercado por R$ 10. Mas daí o que acontece? Dá alguns. Eu vou até falar para vocês aqui daqui a pouco como isso acontece, o porquê isso acontece. Mas daí acontece algumas coisas que o fundo ele desconta, ou seja, daqui uns dias você vai comprar esse fundo de R$ 10, ele tá valendo 9,50. Então é isso que acontece. Fundo imobiliário descontados é o valor inferior ao que realmente ele vale, entendeu? Daí que acontece? Isso significa, tá, pessoal, que no mercado o preço, né, do fundo é menor do que o valor dos ativos que ele possui, tá? Então isso acontece por várias situações, tá? Então, que nem os fatores econômicos, mudanças no mercado, né, que são os fatores econômicos. Vamos supor, exemplo, as taxação ali do Trump, né? Então, o que aconteceu? Isso também afetou o fundo imobiliário, tá? Então, e processos específicos, que nem questões relacionadas a imóveis específicos que o fundo possui, né? Como a vacância ou inquilinos inadimplentes. Então, isso também afeta muito o valor, né? Do fundo, né? Ali o desconto do fundo. Porque se o fundo ele não tá valorizando, só tá tendo inadimplentes, o inquilino não paga, é, ali alguns problemas estruturais dos galpões, depende do fundo, né? Às vezes, tô dando exemplo aqui, tá? Então, isso também afeta, né, os descontos do fundos. É por isso que é muito importante, pessoal, a gente estudar muito o relatório do fundo que a gente está, né, investindo. Porque. E sempre tá acompanhando, porque muitas coisas mudam. Às vezes uma coisa que acontece ali no mês, um mês tá ótimo, no outro mês aconteceu o inquilino saiu. Então, para vocês verem, pessoal, que são vários motivos, várias situações, né, que pode descontar um fundo, né, várias causas. Então, o que que acontece? Carol, como eu faço para achar esses fundos, né? Aonde eu vou, o que que eu tenho que fazer? Então, pessoal, vocês têm três jeitos de vocês procurar esses fundos, né? Procurar informações desses fundos.
Então, é utilizar plataformas de análise, tá? Que lê relatórios, procurar ali nos fundos, né? O relatório de fundos, o P sobre VP, que é o preço do valor patrimonial, tá, pessoal? Isso é muito importante. Pelo P sobre VP, que é o preço do valor patrimonial, vocês vão achar ali se tá descontado, se não tá. Mas procure bastante informações mesmo, tá? A gente também tem um consultor de rankings. O que é isso, Carol? Tem sites financeiros, tá? Que eles publicam os rankings do fundo imobiliário. Os fundos que estão mais descontados, os menos, tá? Então, eles têm um site, eu vou deixar aqui no final do vídeo, tá? No link da descrição. Eu vou deixar ali todos os links de todos os sites que eu conheço, né? De plataforma de análise, de rankings, tá? Para vocês verem, tá? Incluindo fundos que têm um rendimento superior à Selic, à taxa Selic, tá? Então, prestar bastante atenção nisso na hora que vocês forem estudar esses sites, tá? E também o análise de indicadores, tá? O que é isso, Carol? Fique atento de indicadores com P sobre VP, tá? E o dividend yield, tá? Um P sobre VP, ele tem que ser sempre abaixo de 1. Vou dar exemplo para vocês. A gente tem o fundo de papel, né? O fundo imobiliário de papel. O que acontece? O fundo imobiliário de papel, a cota dele tem que sempre estar no valor de, né, o P sobre VP abaixo de 1. Nunca você pode comprar um fundo de papel acima de 1. Por quê, Carol? Por causa que o fundo de papel, pessoal, a cota dele não valoriza, tá? Então não tem valorização na cota de papel. Por que, Carol, que não tem? Porque ele só paga dividendo alto. Então o nicho dele ali é só pagar dividendo alto, tá? E a gente também tem o fundo imobiliário de tijolo. O que acontece no tijolo? O P sobre VP, ele você pode pegar acima ali de 1,1 até 1,5. E olha lá, você tem que ter estudado fundo, você tem que ver se realmente vale a pena você investir nesse fundo de tijolo. Porque assim, nem sempre o que cai é oportunidade. E nem sempre tudo que sobe deixa de ser. Ou seja, por mais que seja de papel e seja abaixo de 1, você tem que ver, estudar para ver se vale a pena você comprar, tá? E nem sempre o que sobe deixa de ser oportunidade, porque às vezes você acha um fundo de papel lá que tá a 1,5, né? E você fala, ah, não, tá caro, não vou comprar. Mas é um fundo bom, um fundo que só tem a crescer, né? Os últimos dias de meses teve bastante aí valorização. Então é muito importante vocês também estudar isso, tá, pessoal? Isso é muito importante. Então, pessoal, agora a gente vai pegar tudo que eu já falei, tá? E a gente vai fazer o quê? A gente vai analisar o que vale a pena, como a gente vai fazer para analisar se aquele fundo imobiliário tá valendo a pena, se ele não tá valendo a pena, ok? Então vamos lá para o primeiro ponto do análise do P sobre VP. Primeiro ponto, o que acontece? O fundo imobiliário que ele está sendo, tá, negociado abaixo do valor patrimonial, ele pode ser uma oportunidade. Lembrando, pessoal, ele pode ser uma oportunidade, ele não é uma oportunidade, porque você tem que estudar o fundo, você tem que ler o relatório para ver o motivo que está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, tá? Normalmente isso é muito bom, mas você tem que estar aí lendo o relatório para você poder entender o motivo, ok? Segundo ponto, se o fundo está sendo negociado, Carol, acima do valor patrimonial, isso significa que o fundo, tá? Ele tem alto valor para o mercado, tá? Então, por que isso está acontecendo, Carol? Então, vocês têm que ler o relatório também para isso do fundo, tá? Pode ser fundo de papel, pode ser fundo de tijolo. Gente, para vocês
poder investir em fundo imobiliário, vocês têm que estar, sim, acompanhando todo o relatório que eles mandarem, né? Vocês têm que estar estudando, ok? Agora a gente vai para o segundo, né? Que é o verificar os fundos, os fundamentos dos fundos. Então, como que você vai fazer isso? Você vai ver a qualidade dos ativos, ou seja, avaliar os imóveis, e também, pessoal, a gente tem que ficar mais atento aos riscos do fundo quando você investe, tá? Por quê, Carol? Você tem que estar ciente se o fundo está com um risco envolvido, se tem possibilidade de perdas, se o fundo ele não vai se recuperar. Então, tudo isso você tem que estar ciente, tá? Na hora que você lê é por isso que é muito importante ler o relatório, que nem eu disse muitas vezes aqui no vídeo, porque você sempre está acompanhando tudo que está acontecendo com o fundo imobiliário, tá? Por que está descontado, mas tudo o que está acontecendo, vários aluguéis e muito mais, tá bom? Uma breve estudadinha, tá? Vi aqui alguns fundos descontados interessantes para a gente poder investir em 2026, tá? Então lembra, aqui não é recomendação de investimento, tá? É ali um estudo breve que eu fiz, tá? Que eu vou até estudar um pouquinho mais para eu poder investir também para o ano que vem, ok? Então eu separei alguns fundos aqui que eu vou falar para vocês, ok? O KNIP11, que é o índice de preço de fundo, tá? Tá de 7,33% de rendimento. Tem o XPML11, tá? Que ele é um fundo de shopping, ok? 6,37% de rendimento, ok? Eu tenho também o REBVA11, Rio Bravo, Vendas e Varejo, tá menos 3%. O PORD11, que é o Polo de Crédito Imobiliário, tá menos 20% e 60%. O HGR11, a Pátria de Renda Urbana, tá mais 26% e 60%, tá? Então, esses fundos, pessoal, eles podem oferecer uma oportunidade de compra, ok? Especialmente se você está buscando ali a longo prazo, tá? Retornos de a longo prazo, ok? Então, pessoal, e a gente também não pode esquecer dos segmentos do fundo imobiliário, ok? Tem vários segmentos que a gente pode diversificar. Aí, quem gosta de fundo imobiliário, quer fazer uma carteira só de fundo imobiliário, não é errado, pessoal, mas você tem que diversificar ele dentro do fundo imobiliário, ok? Então, e segmentos são, tá, pessoal? Agências de banco, tem educacional, tem fundo de desenvolvimento, fundo de fundos também, hospitalar, hotéis, imóveis comerciais, e entre outros, tá? Então, a gente tem o comerciais, shoppings, várias varejos, então é tudo incluído, ok? Então, pessoal, pra gente, tá? Concluir esse vídeo, vim falar para vocês que investir no fundo imobiliário descontados, pessoal, pode ser uma estratégia interessante, tá? Você tem que analisar mais, ser mais cuidadoso, né? E verificar se se o fundo tem fundamento, tá? Se ele segue aquele fundamento, antes de tomar qualquer decisão, tá? Então, quero que vocês prestem bastante atenção, leiam bastante relatório para vocês saber se realmente vale a pena investir. Então, pessoal, muito obrigado para quem me acompanhou até aqui. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar esses vídeos para bastante gente poder ver, né, se interessar em fundo imobiliário, para a gente ver várias opiniões diferentes. Qualquer pergunta que vocês tenham, pode mandar aqui nos comentários, eu irei responder para vocês. E daí? Respondam para mim aqui nos comentários. Quais fundos você acha que vale a pena investir em 2026, na opinião de vocês? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.